Olá, está no ar o JR Entrevista. Em 27 de janeiro foi celebrado o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Há 80 anos, nessa data, o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, foi libertado. O local foi palco das mais cruéis formas de execução do regime nazista de Adolf Hitler. No total, 6 milhões de judeus foram mortos pelo regime alemão. E hoje, a nossa conversa é com uma das sobreviventes desse genocídio que ficou na história. Ariela Pardo Segre é uma das 245 mil pessoas que escaparam dos nazistas. Ariela, seja muito bem-vinda. É uma honra para a gente poder conversar com você. Obrigada. Ariela, eu começo pedindo para que você conte um pouco da sua história. A senhora tinha apenas 3 anos quando teve que fazer uma travessia muito perigosa para a Suíça para fugir do regime nazista, não é? Como é que foi isso? Sim. Aconteceu que na Itália tinha comportamento diferente do regime fascista nas diferentes regiões. Eu nasci em Trieste e o fascismo e o nazismo eram muito mais observados pela população de Trieste. Mas meus pais mudaram para Bolonha. Enquanto em Trieste a profissão de professores judeus não existia mais, alunos judeus não podiam ir em escola nenhuma, na cidade de Bolonha, depois das leis raciais que tinham sido divulgadas em 1938, onde todos os professores e todos os judeus eram expulsos das escolas públicas e não tinham como trabalhar, em Bolonha, na Emília-Romanha, a prefeitura fez escolas onde os judeus não podiam entrar, mas fez escolas judaicas para as crianças judias. E escolas também superiores para outros adolescentes judeus. Assim, meus pais, expulsos da escola pública, começaram a ensinar em escolas judaicas. Eles estavam lecionando em escolas judaicas. Mas isso funcionou tranquilamente. A Itália estava em guerra, aliada da Alemanha. E isso funcionou. Mas em 1943, o regime italiano estava descontente do fascismo e o rei da Itália, Vittorio Emanuele, depois Mussolini, o colocou na cadeia. Em agosto de 1943, eu tinha 3 anos, e todo mundo tinha esperança de ter saído quando a Itália pediu armistício. Mas acontece que o Hitler não aceitou esse armistício. E coisa que ele não tinha feito até aquele momento, aconteceu na Itália. Acontecia na Alemanha, na Áustria, na Polônia, mas na Itália, onde os judeus estavam há mais de 2000 anos, porque eles chegaram antes do nascimento de Jesus, os judeus estavam relativamente calmos, menos na região onde eu nasci, que tinha pertencido à Áustria. Então, meus pais, não obstante a guerra, não obstante os bombardeios dos aliados, que bombardeavam Itália e Alemanha, que eram inimigos, tinham uma vida relativamente como os outros. Então, chegou um dia que meu pai estava voltando da escola, encontrou um vizinho na rua, aliás, o vizinho foi procurá-lo e falou para meu pai: professor Pardo, não volte para casa. Por quê? Tem um caminhão da Gestapo que está esperando a sua família. Da Gestapo já chegou aqui? Foi uma surpresa, como foi uma surpresa em outra cidade da Itália. Mussolini tinha sido deposto, colocado na cadeia. Hitler chegou na Itália, liberou Mussolini, criou a República de Salò, de onde Mussolini era um fantoche, e Hitler colocou em ação as leis como estavam na Alemanha. Tinha pessoas... Meu sogro, por exemplo, quando vieram as primeiras leis antissemitas em 1938, fez o possível para sair da Itália. A irmã dele falou: não, na Itália essas coisas não acontecem. Meu sogro já estava no Brasil, a irmã dele ficou na Itália. Em 1943, foi presa e levada para Auschwitz. Não voltou mais, lógico. Agora, esse vizinho avisou meu pai, arriscando a vida, porque saindo de casa, ele foi parado por
um nazista junto com um fascista, porque os nazistas falavam alemão, mas os fascistas serviam aos nazistas com toda a boa vontade. E o vizinho do andar de cima foi entrevistado e falaram: professor Pardo, suba no caminhão. Ele falou: eu não sou o professor Pardo. O senhor conhece? Ele era amigo do meu pai. Não, eu não conheço, nunca vi. Onde ele está? Não sei. Ouvindo isto, ele foi procurar meu pai e falou para meu pai: tem um caminhão da Gestapo, não volte. Eu vou aonde? Não volte. Tinha dentro do caminhão seus conhecidos. Meu pai foi onde estava minha mãe comigo, meu irmão, e falou: não podemos voltar para casa. Não podemos voltar para casa. E agora? Era inverno. Não podemos. Está esperando a gente para levar embora. Então, nós tínhamos que ir embora. Aonde? Aonde? Começamos a ir embora. A pé, saindo da cidade. Tocava a sirene. As pessoas corriam nos refúgios contra as bombas. Mas todo mundo sabia que se nós não entrávamos no refúgio, tinha alguma razão. Se algum fascista denunciava um judeu que estava escapando, ganhava dinheiro. 5.000 liras para cada homem, 4.000 para cada mulher e 3.000 para cada criança judia denunciada. Então, nessa altura, muitos italianos gostavam dos judeus, mas outros gostavam mais do dinheiro do que dos judeus. Bombardeios, nem pensar em entrar no refúgio. Eu lembro na estrada, ficou por muito tempo, as setas, refúgio, pozzo, onde podia beber água e onde tinha refúgio. Eu não podia entrar em nenhum dos dois. Então, nós fomos para a saída da cidade. Na saída da cidade, meu pai tinha sido diretor de uma escola muito grande. Entrou um aluno, encontrou um aluno que era agricultor. E viu meu pai com a família sair das terras deles. Falei: professor, o que acontece? E meu pai contou: nós estamos fugindo. Professor, eu tenho o carro, o meu arado, para arar a terra. Está montado o arado, está sendo puxado por 2 bois. Eu vou levar vocês. Eu não sei se dei alguma coisa para comer. Isso não lembro. Eu vou levar até onde tem um trem, não muito longe daqui, que está estacionado, que vai para o norte. Recolheu gado para ir no matadouro. Então, esse trem vai para o norte. Então, eu vou pôr vocês naquele trem e vocês vão para o norte. No norte tem os Alpes, depois você se vira para fugir. Porque a Itália, no norte, tem um limite natural, que são as montanhas. E nós subimos nesse vagão de um trem de gado. O gado é muito bom, viu? Melhor do que as pessoas. E nós subimos nesse trem. Esse trem chegou até perto de Milano, onde ia parar para o gado descer, para... Coitado do gado, ia virar bife. Mas nós descemos. Em Milano, minha mãe tinha uma irmã, casada com o vice-prefeito de Milano. Então, a pé, chegou até a casa da irmã dela, falando: olha, nós estamos no limite da cidade, a Gestapo chegou em Bolonha. Nessa altura, tinha chegado em Roma, e foi o desastre do 16 de outubro em Roma, porque em Roma também a Gestapo fez uma matança, isso é histórico. Mas nós não estávamos em Bolonha, nós estávamos no meio do mato. E eu me lembro que não sei onde eu dormi, mas uma manhã eu acordei e eu me sentia suja. E falei para minha mãe: mamãe, estou suja, me dá banho. E a resposta: Ariela, nós não temos água para beber e você ainda quer tomar banho? Chega, não podia falar mais nada. Aí minha mãe foi procurar a irmã dela e eu falou: se procuraram vocês, vão procurar a minha mulher também, porque a minha mulher é judia. O que eu faço? Então, esse homem, chamava Ernesto, esse homem falou: eu vou ajudar, mas não sabia como. Então, e trouxe roupa e comida, era um lugar onde a gente pudesse dormir um pouco, e depois: vocês têm que ir embora. Tem que ir embora. E como? A pé. No pé das montanhas. Alguém levou até ao pé das montanhas. Aos pés da montanha
E tinha alguns contrabandistas que contrabandeavam cigarros da Suíça. E esses contrabandistas sabiam como estavam as coisas. Eram dispostos a fazer de guia, a ajudar. Mas eu era pequena e eu não podia subir uma montanha onde tinha neve mais alta do que eu. E minha mãe falou para um contrabandista: te dou meu anel de noivado se você carregar minha filha até em cima da montanha. E o homem me carregou, me colocou nas costas. E começamos a subir. Eu era pequena, todo mundo subia. Mas uma subida de 3 metros de altura não se faz num dia. Então, tinha alguns abrigos onde esses contrabandistas guardavam os cigarros para continuar a viagem depois. E tinha alguns abrigos, num lugar ou outro, não sei quantas noites foram. E paramos no abrigo, paramos em outro, e tinha esse pequeno grupo. Juntou-se mais um pequeno grupo para chegar na fronteira. Tinha uma mulher doente que estava sendo carregada por um burro. E a caminhada continuou. Num abrigo, quando a gente chegou, tinha uma mulher. E a tia que estava junto ficou sentada na porta do abrigo até a gente ir embora. Porque todo mundo tinha medo que se essa mulher saísse e fosse na polícia, ela ganhava dinheiro com todas as pessoas que ela denunciava. Então, essa tia não conseguiu descansar. E a gente podia descansar só de dia, porque de noite a gente caminhava, porque se visse um pequeno grupo de gente que fugia nas montanhas, no meio da neve branca, se vê gente que sobe até de longe. Então, a caminhada não podia ser feita embaixo da luz do sol, em cima da neve. E nessa caminhada, um dia, minha mãe não aguentava subir tanto. E estava todo mundo caminhando, mas era difícil subir tanto. E minha mãe se segurava no rabo do burro, que carregava a pessoa doente. E a estrada era tortuosa, a caminhada, porque uma montanha não se sobe assim a ângulo reto, que nem você já via, que nem um trenzinho. Não, se faz dando essas voltas. E numa dessas voltas, o burro sempre caminhava no limite do caminho, porque eles gostam de caminhar no limite, e minha mãe escorregou. Minha mãe escorregou um pouco, mas eu não sabia que ela tinha escorregado um pouco. Eu não vi mais minha mãe. E comecei a gritar: mamãe. E o rapaz que estava me carregando no colo falou: fique quieta, fique quieta. Eu gritava, porque o meu ponto de referência, numa montanha escura, cheia de neve, fugindo, a única referência era olhar a minha mãe. Não via a minha mãe e comecei a gritar. E o rapaz me deitou na neve, me falou: fica quieta. É uma pessoa um pouquinho mais agitada, me tampou a boca e me sufocou. Outra pessoa me fez a respiração boca a boca, para eu voltar a respirar. E quando eu voltei a respirar, eu vi a voz que falou: cala a boca, tua mãe morreu, e se você grita desse jeito, morremos todos. Aí eu calei a boca. Calei. Por bastante tempo. Mas minha mãe não tinha morrido. Depois ela conseguiu alcançar a gente dando uma pequena subida, a subida que ela tinha escorregado. A gente continuou a caminhada. Paramos mais algumas vezes, não sei quantas, mas chegamos na fronteira. A fronteira, no meio de uma montanha, era como aquela que a gente vê entrando nas fazendas, uma porteira. Era uma porteira onde tinha uma casinha de um vigilante da porteira. E o vigilante da porteira viu que estava esse grupo chegando. E a Suíça não estava tão aberta nas fronteiras, especialmente para um grupo de pessoas. Eventualmente para uma passagem de alguém que morava de um lado, uma passagem assim, mas não estava aberta. Assim, e foram parados, a porteira estava fechada. O rapaz que estava me segurando nas costas me pegou e me jogou como uma bola do outro lado da cerca e gritou: fiquem com ela, vocês não matam as crianças. Aquele homem que estava dentro me pegou, que nem um saco de batata, me pegou, me colocou dentro da casinha onde tinha o aquecedor. De fato, estava quentinha o lugar onde ele estava. Eu era gelada.
E depois esse homem também me deu um chocolate. Não sei quanto tempo eu fiquei aí, mas depois de um pouco de tempo, eu vi que ele abriu a porteira para a minha família entrar. E a minha família entrou. Em seguida, nós não podíamos parar perto da porteira. Falou, caminha. E todo mundo continuou a caminhar. Escorregava. Eu também não estava mais ninguém que me carregava. Aí me puxava de um lado, me puxava do outro. Mas todo mundo estava caminhando com menos angústia. Porque do lado onde a gente estava tinha vida. E se a gente parava do lado de cada fronteira, não íamos mais ser vivos. Eu já vou te fazer mais uma pergunta em relação a isso, Ariela, só um momento, que a gente vou dar um recadinho aqui, que é o seguinte: você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 11 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. E continuando a história, Ariela, eu gostaria de saber em que momento você teve consciência de que vocês eram refugiados. E como é que foi essa vida de refugiado? Eu nem sabia que era refugiado. Eu não sabia. Mas aí tivemos um tratamento humano. Estava todo mundo nas mesmas condições. Caminhando, fomos até um lugar onde havia um pátio coberto, onde tinha outra gente. E paramos lá, um pátio coberto. E eu me lembro que tinha gente, mas não estava nada organizado. E depois, para cada pessoa, deram um saco de palha, um enorme saco de palha. Quanto tempo vocês ficaram na Suíça? 18 meses. E depois vocês retornaram para a Itália? Sim. E como é que foi a volta para casa? Existia a casa ainda? Como é que foi? Primeiro eu quero dizer da Suíça como foi. Que a Suíça organizou a nossa chegada daquele fluxo de pessoas da melhor maneira possível no momento que estava. Deu um saco de palha porque não tinha colchões para todos. E não tinha acomodação imediata para todos. E a palha era uma maneira de defender a gente do frio de noite e de dia, porque a palha serve como colchão, serve como cobertor, e a gente entra naquela palha e se sente aquecida. Também se a gente passa, palha está nos estábulos, não senhor. Palha serve para a gente também. Isso foi a recepção da Suíça do jeito humano. E deu comida. Isso é a primeira coisa que eu falo. Depois, a situação dos refugiados foi dividida, como era possível. As crianças pequenas estavam todas dirigidas para onde podia ser acolhida a criança, não sei se de 2 a 4 anos, outra dos 4 aos 8, eram divididas. Isso foi um jeito humano. Não tem problema se não entendia nada das línguas que eles falavam, porque tinha crianças francesas, alemãos, de tudo aquele lado. As crianças tinham que ser tratadas daquele jeito, então tinha comida igual para todas as crianças. E foi dividido de um jeito humano, coisa que antes, do outro lado da fronteira, não podia ser. Então, com isso, eu falo que na Suíça nós tivemos vida, da melhor maneira que a Suíça podia oferecer. Quando voltamos para a Itália, e terminada a guerra, os caminhões dos Estados Unidos levavam os refugiados, cada um na cidade de origem. E na cidade de origem, e nós também subimos no caminhão e fomos levados de volta, vendo uma visão como aquela que a gente vê na televisão de Gaza, que não era uma novidade para mim, com a situação de Gaza, e nós voltamos para a nossa cidade. O exército americano deu a nossa casa nova, porque ninguém sabia se encontrava casa, se não encontrava casa. Era uma tenda de lona e uma tigela para comer sopa. E nós voltamos na nossa cidade, que estava destruída, mas não estava completamente destruída. E na Gaza não está totalmente destruída. E meus pais, chegando, montando a nossa casa, nossa tenda, dentro de um campo cercado. Aí, imediatamente, falaram, bom, estamos na nossa terra, vamos ver como a gente pode agir agora. Minha mãe me deixou na nossa casa, na nossa tenda, e meu irmão achou outras crianças, começou a brincar. Depois chegou uma pessoa que tirou um objeto da mão do meu irmão, que
que por sorte não explodiu, porque durante uma guerra se deixa todas as coisas mais cruéis possíveis em tudo que é lado. Era uma bomba que não tinha explodido. E meu irmão, que não tinha muito discernimento daquilo que estava brincando, ele estava brincando com uma granada. E uma pessoa tirou a granada da mão dele, que se explodia. Meu irmão não estava aí até hoje. E um senhor, quando meus pais saíram, chegou na tenda, andou perguntando e me viu e me falou: Ariela. Eu não conhecia esse homem. Me pegou no colo e começou a chorar. Daí, há um tempo, meu pai voltou. Quem tinha me pegado no colo foi aquele senhor que tinha falado para meu pai: não volte para casa. Meu pai tinha tentado ir para a nossa casa, para aquela que era a nossa casa. Na nossa casa tinha gente. E meu pai tinha a chave de casa. Quando abriu a porta, chegou um homem e falou: quem é você? Eu estava o nome do meu pai na porta da entrada da casa, porque na Itália se usa pôr o nome da pessoa. Essa pessoa falou: não, você não é ele, não. Ele foi tirado daqui com toda a família, no tal dia, foi levado para Auschwitz, e todo mundo que estava naquele caminhão está lá. Ninguém voltou. Meu pai não falou: eu não subi no caminhão. Porque se naquele momento meu pai tivesse falado alguma coisa, o ocupante da casa podia dizer que nada, esse homem veio aqui e já estava morto. Não é ele, não. Então meu pai se retirou. Aquele homem que tinha falado para o meu pai não sair de casa, não voltar para casa, quando viu meu pai, falou: eu moro no último andar. Ele era o mais pobre do prédio, mas era um funcionário do Estado, uma pessoa digna, maravilhosa. Ele morava embaixo do teto. Lá no apartamento eu só tenho 2 quartinhos, um para mim e para minha mulher, e outro para os meus filhos. Se vocês aceitam, eu posso pegar os meus filhos para dormir comigo e a minha mulher, e dou para vocês o quarto dos meus filhos. Abençoado homem, se chamava Alfredo Giammi. Abençoado. Muitos italianos foram bons. Muitos, mas não em proporção daqueles que não foram muito poucos. Na Alemanha também tinha pessoas boas, mas a maioria não foi. Bom, então nós fomos na casa desse senhor. Não tinha nem cadeira suficiente para todo mundo, mas isso não fazia falta. Estavam eles que deram o coração deles para a gente. Aí, meu pai e minha mãe, quando via que a situação era de guerra, pensando: bom, aqui assalta, rouba, tinha alugado 2 cofres no banco, 2 cofres. Minha mãe tinha colocado falando: aqui nem bomba destrói, porque os cofres dos bancos são embaixo da terra, são quase fortalezas. Tinha um lugar onde tinha as poucas coisas, não sei se eram poucas, porque eu nunca vi. As coisas de valor que ela tinha estavam no cofre de aluguel do banco. E meu pai tinha colocado um manuscrito que ele não pôde publicar, porque os judeus não podiam publicar livros. Isso não podia na Itália toda, porque as leis antissemitas não deixavam que os judeus publicassem livros. Meu pai era filósofo. E tinha outros livros. Os livros dele, que estavam em livrarias, foram queimados. E não deixavam publicar mais nada. Quando eu fui junto com ele no cofre de aluguel do banco, eu vi aquela parede cheia de gavetas, tudo com chave, mas tinha algumas gavetas que eram simples buracos. Que eram aquelas gavetas onde não tinha nem portinha. Eram as gavetas dos judeus. Porque os cofres dos judeus foram abertos e foi roubado tudo. E meu pai viu que também o manuscrito tinha sido roubado. Bom, anos de trabalho. E eu falei para meu pai: bom, você escreve de novo. Ele falou: não. Porque se alguém copiou algumas das minhas ideias e eu escrevo, vão dizer que foi um plágio, que eu copiei. De fato, eu copiaram as ideias dele. Mas ele, com 80 anos, recebeu um prêmio, uma targa d'oro, por
para aquilo que ele conseguiu escrever muitos anos depois de ter se recuperado da guerra, de ter recuperado do trabalho, depois de ter conseguido ter a calma de escrever, ele chegou a receber um prêmio literário, com 80 anos. E então os judeus roubaram tudo, até as ideias. Até as ideias. Está aqui com a gente Ariela Pardo Segre, uma das sobreviventes do Holocausto, judia italiana, naturalizada brasileira. Arielle, para a gente finalizar a sua história, gostaria de saber como foi a vinda de vocês para o Brasil, como foi a vida de vocês aqui no Brasil? Depois da guerra, foi uma reconstrução com aquilo que sobraram. Aí, eu conheci um rapaz na Itália que foi procurar, judeu, e que foi procurar a família que tinha sobrado na Itália. Esse rapaz tinha chegado no Brasil com as primeiras leis antissemitas e o pai dele, vendo que na Itália ia ficar ruim, pediu um visto e saiu mais rápido que ele pôde e se instalou no Brasil. Esse jovem, que veio criança, se formou em medicina, veio com os pais da Itália. Eu conheci a família dele, que já morava na Itália, que também tinha fugido e tinha voltado para a Itália. Algumas pessoas foram deportadas, lógico. Mas ele veio para a Itália para conhecer a família. Aí eu conheci esse rapaz, que era médico, que era italiano, que tinha fugido do Holocausto antes do que a gente. Eu conheci e acabei vindo para o Brasil com ele. E fiquei casada com ele aproximadamente 60 anos. E depois Deus o chamou e foi embora. E quando eu cheguei no Brasil, a minha acolhida foi maravilhosa. Eu cheguei na feira para comprar um dia uma dúzia de bananas e falei, por favor, uma dúzia de bananas. A senhora é italiana? Sim, eu sou italiana. Mas italiana mesmo? Sim, meu pai é italiano, meu tio é italiano, era todo mundo italiano aqui. Então, quando uma pessoa italiana mesmo chegou da Itália, puxa, mas a senhora veio da Itália mesmo? Foi uma festa. Isso eu me senti acolhida no Brasil. Pensando que quando eu estudei história, os italianos foram importados porque queriam branquear a população do Brasil. Foram imigrados assim, com todas as vantagens e queriam que viesse. Depois os italianos tinham sido rejeitados porque os judeus, no tempo que eu cheguei, eu sou italiana, puxa vida, São Paulo é a cidade onde tem mais italiano de todo mundo. Então eu me sentia italiana. E a senhora escreveu um livro? Escrevi algumas histórias, sim. Escrevi alguma coisa. Outra vai sair com outras histórias a respeito de determinados momentos de vida. Não toda a história da vida toda, que é muito comprida. Mas, Ariela, para a gente finalizar, o que a senhora tem a dizer para as pessoas que até hoje negam que o Holocausto aconteceu? As pessoas que negam o Holocausto são simplesmente pessoas que não conhecem, que não estudaram, que não sabem história, e não sabem, como eu vejo um bandido que é bem vestido, olha que rapaz bonitinho, eu sou amigo dele, não sabe que matou o vizinho dele, não tem problema, ele está elegante. Então, é gente que não sabe, que está negando a história, e como dizer, puxa vida, a Terra é quadrada, né? A Terra é quadrada. Então, está escrito, o Sol nasce aqui, se põe lá, e nós estamos na Terra quadrada. E gente que não sabe. E se alguém se gloria que não estudou, que chega a chegar a um ponto de mando sem ter estudado, sem saber, é como voltar no tempo dos curandeiros, que colocavam numa ferida uma teia de aranha porque dava sorte. Então, eu me corto aqui, mas aqui usar desinfetante, antibiótico. A teia de aranha é ótima. Antigamente se curava com teia de aranha. Então, fazia aquelas poções mágicas. E gente é simplesmente que está no tempo das pedras quanto conhecimento. Porque quem sabe, quem estuda, quem sabe que o Brasil foi descoberto naquela data e tudo, sabe? E sabe como foi também a colonização do Brasil? Não tem que saber só que Pedro Cabral chegou no Brasil. Tem que saber também que existe um Tiradentes, tem que saber a história do Brasil. E não só do Brasil, porque o Brasil está anexado no mundo. E no mundo tem histórias. E tem gente de vários
origens, os italianos foram importados para cultivar a terra. Os índios estão sendo massacrados porque quem está mandando não está cuidando da saúde, porque se pensasse que todos os seres humanos têm o mesmo direito à vida, não deixavam matar os Yanomami para tirar solo, envenenar a terra, envenenar os rios. Porque isso não é desumanidade, não é só ignorância e maldade. Ariela, muito obrigada por dividir a sua história com a gente, por contar um pouco do que foi a sua história aqui pra gente, nessa data que sempre tem que ser lembrada. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 11 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Ariela, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Prazer foi meu. Obrigada. Você continue com a gente, até a próxima.